Você consegue entender o que se passa no seu cérebro? Porque muitas das vezes você pensa de um jeito e age de outro. E aquele peso na consciência de que não fez a coisa certa, mesmo tendo tido o tempo para decidir. Isto acontece com você? Vamos resolver um pouco disto junto? Fique comigo até o final desta aula e você vai ter uma visão bem ampla e bem prática desta questão. Tá bem? Hoje eu vou falar com você do cérebro uno e trino. Isto é, ele evoluiu em 3 etapas. Ok? Para os que não me conhecem, muito prazer, eu sou Gil Barbosa, sou professor, filósofo, coach, mentor, treinador, escritor, terapeuta, filósofo clínico. Bom, eu quero também pedir para você que está chegando aqui pela primeira vez, que além de se inscrever no canal e avisar para os amigos, que também tenha sempre caneta e papel na mão. E o último pedido que eu faço a você é, esta é a 8ª aula. Então tem 7 aulas aí te esperando com o título Jornada do Autoconhecimento, módulo 1, que é o módulo que trata da relação eficiente interna, eu comigo mesmo. Então, espero que goste e espero que estas aulas contribuam para que você se conheça e possa estabelecer uma via de crescimento sustentável, contínuo, para uma vida planejada e intencionalmente dirigida ao fim que você tanto deseja. Fazer aquilo que você entende que você nasceu para fazer. Este é o objetivo deste programa. Portanto, venha para cá, chame os amigos, tá bem? E desde já, gratidão. Porque se você está aqui e não clicou para ir embora desse vídeo, é porque você é diferenciado. Você está preocupado em tomar posse daquilo que só você pode tomar posse. De si mesmo. Do seu universo. Do seu mundo. Construir o seu universo. Ter ideias claras disto. Este programa serve para isto. Isto vai melhorar o relacionamento de você com as pessoas que participam da sua vida, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, e de você com o universo da sua existência. Ok? Então, estamos conversados? Vamos, então, para a aula. E eu quis, propositadamente, encerrar este módulo, ou este bloco de conteúdos, com 8 aulas, e na última aula, intencionalmente, eu escolhi este assunto. Por quê? Porque não há autoconhecimento sem conhecimento básico do funcionamento do nosso cérebro. Neste sentido, tem aqui 2 aulas importantes. A de hoje e a aula de número 6. Só que para falar desse cérebro unitrino, que nos coloca mais semelhante ainda em relação a Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus se revelou na nossa fé cristã como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é, no nosso cérebro nós temos 3 camadas cerebrais e cada uma delas marca um ponto de evolução. O primeiro ponto, o ponto da criação, é o cérebro reptiliano. Este cérebro é o mais elementar que existe em nós, mas existem nos animais bem inferiores. E aqui, inclusive, aqueles chama reptiliano, exatamente vem de réptil. Então, qual é a função deste cérebro? Primeiramente, é a sobrevivência. Ele é responsável por todo o funcionamento automático no nosso corpo. Batimento cardíaco e reflexo, essas coisas que são instantâneas. Coisas que definem se vivemos ou se morremos. Sobre este aspecto, ele tem por responsabilidade cuidar da respiração e dos batimentos cardíacos. São as 2 funções vitais que ele faz. E o resto é a função de sobrevivência. No mundo hostil, em que este cérebro sobreviveu, a luta era para continuar vivo.
E, neste sentido, ele desenvolveu 3 habilidades. A primeira habilidade é a habilidade de lutar. Não, eu posso, eu dou conta. E aí ele partia para a luta. O segundo ponto é, ele olhava para o inimigo e dizia, pô, ferrou, não vai dar. Por causa disto, ele fugia. Mas tinha ainda um terceiro comportamento, que é aquele em que a situação era tão desesperadora que simplesmente a pessoa congelava. E ainda hoje a nossa espécie tem pessoas com estes 3 comportamentos. Aliás, nós temos estes 3 comportamentos. Todos nós temos. Então, este cérebro antiguíssimo está presente em nosso cérebro, participa da manutenção da nossa vida, é responsável por funções vitais e nos permite ainda tomar 3 decisões de sobrevivência em condição de extremo estresse. Essas condições são exatamente a de fuga, a de congelamento e a de luta. Bom, a importância deste cérebro é exatamente a resposta rápida. Acontece o fato, ele não vai parar para pensar, ele não... Simplesmente a resposta é automática, é instantânea, é em tempo real, certo? E se você gostou desse cérebro e quer saber mais dele, tem o livro do MacLean, que está traduzido para o português, que chama O Cérebro da Triunidade do Cérebro, da evolução cerebral. E ele fala de coisas do período paleocerebral, das funções paleocerebral. Este livro foi produzido em 1990, portanto, esta questão da neurociência começou ainda no século passado. Vamos ao segundo cérebro? O segundo cérebro é chamado de sistema límbico. E se você pedir aí no Google cérebro unitrino, você vai obter imagens de cérebro em 3 camadas. Uma camada bem interna, que é o reptiliano, que nós acabamos de falar. A outra camada intermediária, que é esta que nós vamos falar agora, o sistema límbico, que é responsável por nossas memórias, olha o tamanho da responsabilidade, memórias e pelas nossas emoções. Eu diria, ele é o arquivo da memória e a execução das emoções. Por causa disso, ele é muito rápido. Ele não é racional. Ele não é lógico. Ele não tem planejamento. Ele decide e faz. Então, quando nós temos este sistema em ação, nós temos comportamentos associados às emoções, como medo, raiva, alegria, tristeza, nojo, surpresa. Estas 6 emoções são as emoções básicas e as demais emoções, segundo os estudiosos, são derivadas destas 6. E essas emoções, na nossa vida prática, elas se dividem em emoções internas ou pessoais e emoções sociais. E se você quiser aprofundar, tem também do Ledoux, o misterioso cérebro emocional, desvendamento o desvendamento dos mistérios da vida emocional. Este é o subtítulo e o título é A Mente Emocional. Este livro é de 1996 e ele vai trazer para vocês de forma mais detalhada a questão do sistema límbico. Só que o cérebro humano não parou aí. E a maioria dos animais parou neste ponto. E tem outros que continuam com um hipodesenvolvimento que chega a ter raciocínio, como, por exemplo, os chimpanzés, que já usam ferramentas, que são capazes de construir, de se defender, de afastar animais muito maiores, muito mais fortes, simplesmente usando pequenos paus. Ele consegue fazer um martelo de pedra para poder quebrar uma castanha. Então, alguma coisa, o processo de evolução das mentes animalescas, ele não é algo estacionado e acabado.
O cérebro é um processo neuroplástico. Portanto, as mentes continuam em desenvolvimento. Agora tem uma notícia muito triste. Desde que começaram a medir o QI, a cada década se notava uma melhora no desenvolvimento do cérebro humano. Pois não é que nos últimos 10 anos, isso dados de 1920 ou 2020 e 2021, houve uma ligeira queda no QI humano. Isto é a primeira vez que acontece na história. E quer saber de uma coisa? A causa está sendo investigada, mas todos acreditam que seja o excesso de muletas que estão tirando do nosso cérebro tarefas próprias e para as quais ele lutou muito para adquirir estas habilidades. Eu estou falando do homem desconectado de si, conectado ao ambiente, sendo determinado pelo ambiente. Isto é uma coisa muito séria. Eu fico olhando hoje a quantidade de tempo que as pessoas se expõem a sequestradores do foco e da consciência pessoal. E este excesso de tempo está fazendo com que o homem desocupe a cabine de comando da sua vida e entregue esta cabine ao ambiente que vem sendo trabalhado há muito tempo para diminuir nosso foco. Nunca se teve tanto TDAH como agora, tanta pessoa com déficit de atenção. A gente vê as pessoas nas redes sociais fazendo só assim. Sabe por que faz isso? Porque ele não sabe o que ele foi procurar na rede social. A rede social, você tem que ter um índice para ir para ela. Quando você vai lá, você tem que saber o que você está procurando e que resultado você pretende disso. Caso contrário, você entrega a sua própria mente ao sequestro. E isso deixa você desconectado de si. Quando você desconecta de si, você perde os seus valores, você perde o ideal de chegar em algum lugar, porque ao desconectar com você, você desconecta do seu porquê. E se você está desconectado do seu porquê, você não sabe o que é importante para você. E se você não sabe o que é importante para você, você vai distrair com qualquer coisa. Isso é um perigo nesse universo dos jogos. Eu tenho lido muito sobre as teorias da inteligência emocional, mas eu sinto falta de alguma coisa que descrevesse sobre o vício emocional eletrônico. Por quê? Porque cada ambiente eletrônico traz para a sua mente um tipo de comportamento. Apresenta para a sua mente um tipo de comportamento. E pelo excesso de exposição, aos poucos você vai incorporando este ambiente. Bom, chegamos desse jeito à terceira parte do cérebro, que é o neocórtex. É exatamente a última camada do cérebro. O lóbulo frontal é a região periférica do cérebro, e nesta região periférica nós temos o que nós chamamos de consciência, que é o poder avançado de fazer raciocínio lógico, de fazer planejamento, de pensar, de construir discurso para justificar suas decisões. E tudo isso é apenas 5% daquilo que nós fazemos na vida. Quer dizer, 95% do que fazemos na vida, nós não pensamos para fazer se o fazemos espontaneamente. Por causa disso, a importância de se explorar a consciência humana para se ter autoconhecimento é importante, porque só sabendo quem sou, eu serei capaz de selecionar os princípios e valores que eu vou incorporar à minha existência. Só
também explorando isto, eu saberei selecionar pessoas, e para selecionar pessoas, eu tenho que ter clareza de ideias, e eu tenho que ter clareza de quem sou e para onde estou indo, para me unir às pessoas certas. E além disso, eu tenho que escolher os ambientes certos. Ninguém entra na faculdade de matemática e sai de lá médico. Ninguém entra na faculdade de filosofia e sai de lá astronauta. Oh, mas, Gil, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Agora eu te pergunto, isso é óbvio na nossa prática do dia a dia? Porque quando eu vejo uma pessoa tomando decisões em direções frontais àquilo que ele faz da vida, eu vejo que esta pessoa, ou ela tem baixa autoestima e por isso ela prefere se agredir a ter que atritar com o outro ou a ter que discordar do outro, e o outro como centro da vida dela, ela entende que ela não pode desagradar, e por causa disto, nós temos uma geração de pessoas insatisfeitas, fazendo o que não gosta, convivendo com quem não tem nenhuma afinidade, por causa de quê? Por causa de não se conhecer. Então, este cérebro, ele é responsável por todo o processamento cognitivo avançado que o ser humano tem. Os comportamentos que nós temos nesse neocórtex é o pensamento é a capacidade do pensamento crítico, o planejamento e a criatividade. A importância evolutiva do neocórtex é que permite que nós nos adaptemos a ambientes complexos e à resolução de problemas. É esta mente que, quando tem o controle, sabe quem somos, de onde viemos, quais são os princípios e valores que defendem e promovem o que somos, aí sim nós teremos as habilidades e nos esforçaremos para adquirir outras habilidades que precisamos e não temos para ser nós mesmos em nossa melhor versão. Por quê? Porque todos nós temos dentro de nós uma infinidade de possibilidades de identidades. E estas identidades, elas variam da pior espécie até a maior espécie. E essa melhor versão é a versão da alta performance. E olha, tem muita gente que tem o diploma de segundo grau, às vezes nem isso, que tem esta parte tão desenvolvida, que consegue resultados de alta performance, e as pessoas ficam embasbacadas olhando para elas. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês a história de um analfabeto do sul do país, que no início do século passado era porteiro de um bordel e era analfabeto. Um belo dia, o dono do bordel chegou para ele e disse: meu amigo, eu vou ter que te mandar embora, porque pela nova situação, pela nova lei, os porteiros e guardas têm necessariamente que saber ler. E assim foi feito. E aquele moço foi para casa, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não sabia ler, não sabia escrever, e ele disse: não, eu acho que eu dou conta de fazer facas. E ele começou a fazer facas e vender. E quanto mais ele foi fazendo as facas, mais ele foi crescendo na arte de fazer facas. Algum tempo depois, este homem era dono de um império e hoje quase todo mundo tem um produto da empresa dele na sua casa. O nome deste moço era Pacífico Tramontina. O que é isto? Inteligência só para pensar não resolve. A inteligência tem que ser um processo ativo que une pensamento à capacidade de fazer. E a repetição do fazer traz a maestria. E isto só é possível com o cérebro, com o neocórtex cerebral.
Sem o neocórtex, isto é impossível a qualquer ser na face da Terra. Segunda parte, nós vamos falar do grande obsessor ou da grande barreira que o cérebro tem para que nós o utilizemos em favor do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, da nossa clareza de pensamento, das nossas habilidades de viver, crescer e contribuir. Eu estou falando da economia de energia. Por causa do cérebro ter surgido em um ambiente extremamente hostil, onde ele tinha que simplesmente se preocupar com a vida do dia a dia, do salvar-se, ele aprendeu desde o princípio a economizar energia, porque ele sabia que no momento de estresse ele tinha que ser preciso, ele não podia falhar. Quando um homem primitivo se via diante de uma caça, ele sabia que era ele ou a caça. Não caberia os dois no mundo. Ah, sim, mas o ser humano sempre caçou conjuntamente. Sim, nós somos seres de natureza associativa e, por causa disso, pela inteligência associativa, é que o homem conseguiu não ser extinto da face da Terra. Porque ele esteve cotadíssimo. Há 6.000 anos atrás, a nossa espécie era simplesmente um plantel em torno de 6.000 pessoas vivendo na África setentrional. Bom, para economizar energia, o cérebro aprendeu 2 movimentos. O primeiro movimento é o movimento do prazer. Aliás, de fugir da dor. Por quê? Porque os momentos de dor geram situações em que se consome muita energia e, passado este fluxo de energia, o homem tende a ficar cansado. Nestas condições, o homem primitivo era facilmente abatido. Então ele aprendeu a organizar isto. E uma terceira ação que o homem, inteligência que o homem desenvolveu e que também não deixou que a nossa espécie fosse extinta, é a inteligência imaginativa. Com a inteligência imaginativa, ele começou a desenvolver armas, a desenvolver táticas de caça, também a observar os pássaros comendo as frutas que não o envenenaria, Nossa, que palavra, hein? Tem hora que a língua agarra. Bom, mas então dentro disso o cérebro evoluiu e economizando energia. Acontece que hoje nós não temos o ambiente hostil e nem precisaríamos tanto economizar energia. Só que está incorporado ao cérebro essa tática de economizar energia. Por causa disso, nós adquirimos comportamentos que fortalecem essa tática. Eu estou falando de autossabotagem, eu estou falando de desânimo, eu estou falando de procrastinação, eu estou falando de descrença. Então, todos estes comportamentos em nível viciado realmente são muito prejudiciais, porque o cérebro, que é essa máquina potente, que nos torna capazes de fazer o que já fizemos em cima desta terra e fazer muito mais, ele continua nos puxando e nos convidando todo dia a ficar quieto, porque ele quer segurança. Ele quer fazer o que ele sempre fez e que ele sabe que ele dá conta de fazer. Então, nós vemos 2 situações nisso. A situação que nos puxa um pouco para o estado emocional negativo da raiva e do medo. E se você gostou deste neocórtex, eu diria que você deve aprofundar procurando essa referência do Daniel Kahneman, né?
Ele fala aqui o Daniel Kahneman tem vários livros em português, portanto é uma pessoa que tem facilidade para poder trabalhar com ele. Existem também vários livros que tratam das questões dos vícios emocionais, e eu digo para vocês que o impacto dos vícios emocionais é uma tendência de buscar o conforto emocional, de nos tornar, por exemplo, viciados na dopamina. Bom, para isso, eu vou para a última parte desta aula: os vícios emocionais e as suas implicações. Como acabamos de ver, o cérebro neocórtex tem um comportamento que propicia que nós desenvolvemos vícios emocionais. Os vícios emocionais não são adquiridos por causa do neocórtex, mas por causa do significado que atribuímos ao que vimos, ouvimos e sentimos repetidas vezes até os 12 anos, ou então de experiências que abalam e nos tornam frágeis emocionalmente falando. Então, estes vícios trazem implicações. Tem pessoas que estão travadas por medo, por descrença, por acreditar naquilo que ouviu na infância, de que ele não era tão bom, de que ele não fazia nada direito, e vai por aí afora. Acúmulo de raivas, de frustrações, geram em nós o desenvolvimento de habilidades, de comportamentos destrutivos. Então, por causa dessa situação exposta pelo cérebro, nós temos aí as reações de perdas que podem levar à inação. Neste caso, em uma das aulas passadas, eu falei de uma amiga que trabalhou comigo em uma universidade e as últimas notícias que eu tive dela, ela sequer tinha coragem de levantar da cama e tomar um banho. Por quê? Porque ela deixou que o ambiente universidade se tornasse mais importante do que ela. Isso levou a estima dela lá para baixo e levou a dependência emocional daquele espaço a um nível muito alto. Quando a universidade a desligou, ela simplesmente não conseguiu entender e significar positivamente a continuidade da sua existência. Então, falando dessas principais emoções, desses principais estados emocionais, que são os chamados estados raízes, nós temos então, por exemplo, na tristeza, a reação de perda da vontade de fazer. A contração de uma doença chamada abulia, que é a perda da vontade. Já no estado de alegria, a gente corre o risco de deixar o essencial e ir atrás do prazer imediato. Porque o prazer é visto pelo cérebro como recompensa. E o cérebro, ele só age porque ele quer recompensa. Então, se o que você estiver fazendo, a recompensa não estiver clara para o seu cérebro, ele vai te puxar para trás. No caso do nojo, né, há uma proteção contra o que é percebido. O nojo é quase sempre ligado a cheiros ambientais muito agressivos, elementos tóxicos no ar também, pode levar a isso, quase sempre percebido como mau cheiro. Mas tem outras coisas, tem ele também no formato visual. Quando você vê algo muito deteriorado, muito estragado, você pode sentir nojo. Né? E um elemento emocional diferente é a surpresa, que é a reação ao inesperado. Está todo mundo esperando uma coisa, acontece outra. E isso pode se dar em estado positivo e negativo. Né? Eu sugiro aqui o livro do Ekman. Eu não sei se este livro tem em português. Em inglês é An Argument for Basic Emotions. Cognition and Emotion. Vamos para alguns exercícios práticos. O objetivo: identificar o padrão emocional e comportamentos automáticos. Prestem atenção e anote as instruções para depois você fazer direito.
Anote situações recentes em que você reagiu automaticamente. Sabe aquela ideia? O cara foi lá e fez. O outro assustado com o feito dele, admirado. Como que você fez isso? Não sei. E realmente não sabe. Foi atitude, foi ação reflexa. Simplesmente ele estava reagindo aos estímulos que estavam acontecendo naquele ambiente. Assim acontece nas brigas, assim acontece nas fugas, assim acontece nos movimentos físicos. De onde você tirou essa força? Não sei. A literatura, por exemplo, guarda um caso em que, em um acidente, o filho de uma senhora ficou preso debaixo do carro. Ela conseguiu levantar o carro e tirar a pessoa. Carregou esse filho por 7 quilômetros. No final, ela estava com uma perna quebrada. Então, são situações em que a gente simplesmente supera. A gente transcende a condição normal de ser humano e ficamos parecendo algo tremendamente fora da capacidade humana. E, feito essa anotação, classifique a emoção que é mais predominante em você. Você passa mais tempo com medo, mais tempo com raiva, mais tempo triste? Ou você tem uma alegria infundada? Está caos por todo lado, está dentro do velório e você está lá cantando aquela música que nada tem a ver, por exemplo, um rock da pesada. Certo? Alguém pode dizer que você está maluco, mas são situações caricatas que a gente faz para levar as pessoas a refletir sobre a questão do estado emocional. Agora, a principal emoção que fica mais tempo ocupando a sua mente, reflita de onde ela pode ter surgido. Procura lembrar as primeiras vezes que você conseguiu ter este estado emocional. Anote tudo, porque este tipo de exercício, ele gera depois um efeito cascata. Uma semana depois, do nada, você lembra, tem isto. Tem esta situação. Para que serve esse exercício? Expansão da consciência. Tenho certeza de que, a não ser que você já passou por um treinamento, você nunca parou, melhor dizendo, para pensar em que emoção é predominante em sua vida, em suas decisões, em suas reações. Ok? E depois, um exercício também, uma sugestão de um segundo exercício que é feito por visualização. Os exercícios de visualização, eles são chamados exercícios de reprogramação de respostas ou de reações. Neste caso aqui, eu vou chamar de reprogramar as suas respostas automáticas. Senta confortavelmente, feche os olhos, respire profundamente e visualize uma situação desafiadora. E imagine você solucionando com uma resposta calma, controlada, ao invés de ter outras reações. Faz isso por 5 minutos, se você não tem costume. Se você tem costume, pode mais. Repete essa visualização várias vezes, até o seu cérebro entender que aquela resposta que você está dando pode se tornar uma resposta padrão. E aqui, o terceiro exercício, ou melhor, nem vou falar do terceiro exercício. Aqui eu vou aproveitar e te indicar o meu livro, que você pode adquirir clicando no link que está na minha bio, @GilBarbosaCoach, e você pode, então, adquirir este livro chamado Os Capitais da Inteligência. Este livro é um livro que tem, além de um plano de hábitos, chamado plano de contas ativo existencial, porque lá eu apresento a vida como uma contabilidade existencial, e nos 20 capítulos, tirando os 3 primeiros, você sempre terá uma sugestão de incorporação, de comportamento, de resultado. Ok? Gente, muito bom até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que divulguem o canal. Para quê? Para que você
cresça. E lá no livro você vai olhar o hábito que pode simplesmente desarmar hábitos ou vícios emocionais disfuncionais que atrapalham o seu comportamento. Por causa disso, aqui estamos chegando ao final. E eu quero, então, encorajar você a fazer essas práticas diárias, a estar em nossas aulas. Por quê? Porque vamos começar o segundo pilar, e no segundo pilar eu vou tratar das inter-relações. O ser social do homem, a sociabilidade, como que se dá essas relações interpessoais, os padrões comportamentais dos diversos tipos evidenciados, estudados, detectados pela ciência. Então, nós vamos ver tudo isso já no segundo módulo. Olha, existe para todas estas aulas um roteiro de texto escrito. Se você estiver interessado nisso, você pode solicitar que eu remeto para você. Basta para isso você disponibilizar ou o número de Zap com seu nome completo, ou então um e-mail com seu nome completo. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau!